Fala, cambada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou Peri Andrade, esse aqui é outro musicalista e hoje começando com uma indagação. Como é que é possível uma banda conseguir alcançar um grau de importância e influência tão ímpar na música moderna, ainda mais se a gente levar em consideração o gênero a qual ela pertence? Estou falando do rock, que dia sim, dia não, vem algum crítico, vem algum cara do meio, sei lá, algum músico, ou vem alguém do público e vai lá e fala que não só o gênero tá obsoleto, como ele tá morto e enterrado. Pois se tem uma banda na última década que conseguiu provar muito bem o contrário no gênero, eu acho que é o Tame Impala, que ele vem mostrando que o rock ele pode muito bem não só sair das suas amarras estéticas e estáticas, como também alçar novos voos e assim voltar a ser uma parada cool e relevante novamente. Então aqui eu vou listar 6 motivos do porquê eu acho que o Tame Impala é a banda mais importante de rock dos anos 2010 e abre a década seguinte com expectativas elevadíssimas, e aqui é uma espécie de um prequel e uma preparação para o lançamento do seu aguardadíssimo quarto disco de inéditas The Slow Rush. Se você é fã da banda, vem comigo, tem muita coisa que Tame Impala aqui nesse programa, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pra ele. Foi. Vamos lá, eu tentei colocar em uma ordem espécie de cronológica, ao mesmo tempo que uma coisa meio que vai guiando ao outro. Como que conseguiu abraçar várias tribos, como que conseguiu conquistar fãs, conseguiu conquistar crítica, e acho que o primeiro motivo foi a utilização de um som retrô anos 60, anos 70, com uma pegada moderna. Coisa que o rock tornou como se fosse um artifício para ele fazer essas sonoridades dos anos 60 e 70. Foi nos anos 80, foi nos anos 90, sempre continuou existindo isso. Mas eu acho que nos anos 2000, metade dos anos 2000, 2010, a coisa acho que tomou um fôlego maior, muito pelo acho de pensamento coletivo de que rock bom era antigamente, ao mesmo tempo porque esse tipo de gênero, esse tipo de sonoridade dessa época, outras coisas foram tomando lugar, outras coisas foram aparecendo e ele foi ficando um pouco de lado. E houve, eu acho que uma disposição legal do mercado de artistas meio querendo revisitar esse som e dar essa roupagem 2.0 para ele numa espécie de, eu acho que, misto de devoção, de nostalgia, ao mesmo tempo de uma fórmula que consagrada absolutamente. E a gente tem exemplos que variam de qualidade, de funcionalidade, mas foram baita sucessos nesse quesito. A gente tem o Greta Van Fleet, aquele hard rock setentista, Jack White e o Black Keys, mais um bluesão. O Tame Impala, ele resolveu resgatar o psicodélico daquele período, e só que ao mesmo tempo ele também busca de coisas acho que um pouco mais atuais. A gente tem aqueles sons mais clássicos na vibe de Beatles, de The Byrds, de The Kinks, coisas mais acho que amalucadas e mais complexas como Amundu 2 ou Can, que eram bandas que faziam parte ali do cenário country rock ali do alemão. A gente tem talvez alguma influência de Ariel Pink, bastante ali de Flaming Lips, Animal Collective, MGMT, bandas que um pouco antes já estavam fazendo esse tipo de sonoridade do Tame Impala. E alguns dos jeitos que eles usam para construir esse elo entre passado e presente é usar linhas de guitarra que soam lisérgicas, que são absurdamente cobertas por overdubs e efeitos trêmulos muito presentes já desde o primeiro trabalho In Speaker. A gente tem o ar de grandiosidade e amplitude com arranjos ainda mais psicodélicos e esfumaçados no seu segundo álbum, Lonerism, sintetizadores e guitarras que a todo momento se confundem. Em várias faixas, a voz que é suave, porém sempre penetrante do Kevin Parker, ela é levada a níveis quase extraterrestres em termos de eco e de reverb que ele consegue fazer. E tudo isso que eu falei, eu acho que vai encaixando perfeitamente na grande engrenagem viajante e prismática que é o som da banda. E aí vamos pro segundo ponto que eu separei aqui, que é a questão de gerar filhotes e alimentar uma nova onda, que no caso é a nova onda do psicodelismo,
também chamado atualmente de neopsicodelismo. A gente pode até dizer, artistas que eu já citei como Flame Lips, como o Ariel Pink, eles vieram antes e flertaram com imensa qualidade com esse tipo de sonoridade psicodélica, mas eu acho que o Tame Impala foi a banda que as pessoas pararam e prestaram atenção. E quando eu digo as pessoas, eu digo um público maior, saiu da esfera ali indie, underground, meio que ficava ali, de um cenário acho que um pouco mais contido. Tame Impala, ele me parece que foi a banda que catapultou a parada e levou a ela ao estrelato num grau que ao longo da década ele meio que foi uma ponte entre o mainstream e o indie. O Tame Impala, quando eu digo que ele deve ter sido a banda que as pessoas pararam e prestaram atenção e catapultou as coisas, provavelmente já existiam bandas junto com o Tame Impala ou um pouquinho antes do Tame Impala que faziam esse tipo de sonoridade. Então eu acho que o Tame Impala foi quase o chamariz ou a vitrine do ressurgimento desse som. E a gente tem, por exemplo, bandas que provavelmente devem ter nascido por causa deles. Eu vou colocar aqui exemplos como Bugarins, como Foxygen, Temples como Jaguar, como Crumb. E nem questão de tipo assim, nossa, realmente nasceu por causa do Tame Impala, mas já tivesse flertando ali com o som, mas que a aparição do Tame Impala foi um estopim para as coisas desandarem, acontecerem. Provavelmente junto do Tame Impala, a gente teve bandas que surgiram com um misto de talento e o feeling certo para conseguir, junto com o Tame Impala, criar todo esse fenômeno, criar todo esse movimento. Também acho que as coisas conjuram tudo pro mesmo lado, de que tinha uma parcela de público um pouco maior do que o normal, do que houve em outros anos, que estava com vontade de consumir, de abraçar esse tipo de sonoridade. Bandas que eu acho que provavelmente são pilares do gênero junto com o Tame Impala, mesmo que não façam só esse tipo de sonoridade, como o próprio Tame Impala não faz, ele foi modificando ou acrescentando coisas dentro da sua sonoridade. O Unknown Mortal Orchestra, Ty Segall, King Gizzard, Pound, que literalmente é um familiar ali, o Kevin Parker sempre está envolvido como produtor, o Kevin Parker já ajudou musicalmente no Pound também, Neo Indian, uma banda também muito importante no começo ali. Depois de ter falado dessa questão de trazer de volta um som nostálgico e que deu certo, ao mesmo tempo que você gera filhotes e ajuda a expandi-lo, uma coisa importante para fazer o Tame Impala galgar mais posições e conquistar mais fãs e reconhecimento crítico, eu acho que é questão de levar o seu som sempre para frente e conseguir fazer ele evoluir para algo além do que era o seu estilo inicial, muitas vezes até ultrapassando essa esfera, saindo do que era aquele gênero. Como que a gente pode guiar esse tópico? Eu acho que é a evolução dos discos do Tame Impala. A gente tem a estreia do Tame Impala, o Speaker de 2010, que ele já destacava o perfeccionismo do Kevin Parker no estúdio. Ele era um som que ele não tinha amarras, era quase garageiro em muitos momentos, mas ele era imensamente natural, ele soava muito orgânico assim, ele era emocionante, ele era radiante, mas o disco que realmente fez o Tame Impala dar o pulo do gato foi o Lonerismo de 2012. Kevin Parker, ele fala sobre o lonerismo. É uma boa combinação de pop açucarado e música cósmica, intensa e explosiva. É como Britney Spears cantando com The Flame Lips. E esse é um disco que ele tem refrões enormes que eles jogaram na estratosfera, as paisagens sonoras do Tame Impala. E se as pessoas já estavam atentas à banda no primeiro álbum, eles meio que viraram os queridinhos tanto de público quanto de crítica. E acho que a partir inclusive desse álbum que começou essa questão de gerar filhotes e ajudar a fomentar o gênero e meio que ele começar a ganhar força. E aí a gente pula 3 anos pra frente. Currents foi o divisor de águas tanto musicalmente quanto de público para o Tame Impala. Ele se inclina ainda mais para ambiciosas estruturas de pop e músicas que são fortemente apoiadas em sintetizadores, influenciados em ícones pop do passado como Michael Jackson e Prince, além de trazer para o rock psicodélico que a banda faz elementos até então meio que na época você não achava que era meio quase inusitado de juntar com disco music ou funk setentista e pitadas de elementos eletrônicos que no próximo álbum Slow Rush eles vão com certeza adentrar
muito mais fortemente. E o lance importante aqui, a progressão entre esses álbuns, ela sempre antecipou tendências em vez de estar perseguindo elas. E à medida que os álbuns eles iam saindo, ficava clara a progressão que o Kevin Parker ele tinha, tanto como compositor quanto criador. E aí vai ter gente que vai falar assim, o seguinte: ah, mas eles não são rock hoje em dia. Grandes bandas de rock que conseguiram passar por gêneros, ou melhor, eles conseguiram subverter esses gêneros, eu acho que também passaram por esse tipo de questionamento. Muita gente pode criar essa noção errada de o que ele tá fazendo aqui não é mais rock, mas ainda é rock. A base sonora do que o Tame Impala faz ainda é rock. Só que o ponto é o seguinte, não é só mais rock, é algo a mais. As grandes bandas fazem o que os grandes ícones fazem, eu acho que eles conseguem transcender as coisas. Aí eu vou usar 3 grandes exemplos da história do rock que conseguiram fazer isso, que foi Queen, David Bowie e Radiohead. Teve momentos chaves que eles conseguiram realmente dar esse pulo do gato e provavelmente tanto fãs quanto o público e talvez até a crítica começasse a se indagar esse tipo de coisa. E aí passando para o quarto ponto, depois de ter falado sobre toda a estruturação sonora do Tame Impala, como eles foram crescendo, a gente tem que falar sobre a fonte primordial do Tame Impala, o Kevin Parker, a mente genial e o elo emocional. Até porque Tame Impala, por mais que seja uma banda, no final das contas mais como se fosse um projeto, porque o responsável por tudo no Tame Impala é o Kevin Parker. Ele é o cara que escreve, ele é o cara que grava, ele é o cara que produz tudo nos álbuns. E eu acho que pelo fato de tudo girar ao redor de uma cabeça só, por isso que o Tame Impala parece que tem sempre uma certa coerência e um controle narrativo sonoro muito grande no final das contas. E na mesma proporção desse crescimento sonoro, o que ele tem a dizer e comunicar nas suas letras vai tendo um upgrade com os temas e ganhando um contorno de quase uma grande história que aos poucos ela está sendo montada. E tematicamente ele incorpora muito na música dele uma sensação de solidão que veio aumentando muito nessa última década pelo aprimoramento e o uso massivo da tecnologia, além de adicionar a essa equação outros sentimentos como alienação, como confusão, ambivalência, arrependimento. Isso torna tanto letras quanto som não só caminhando numa comunhão muito forte, as coisas parece que se encaixam o que ele está dizendo na letra com o que ele está fazendo sonoramente, tudo muito digerível, mas ao mesmo tempo também é muito imersivo, ele é muito comunicativo. A discografia do Tame Impala, ela parece que ela é feita quase a toque de caixa, que ela funciona tanto para uma multidão de milhares de pessoas num grandíssimo festival, tanto numa noite chuvosa com você em casa e aquela playlistzinha gostosa de delícia, cheia de vibe e moods dos mais diferentes possíveis. E aí vamos para o quinto ponto, que é a questão de influenciar e ser aclamado por artistas fora da esfera do rock. A gente pega os anos 2010, uma década onde as paredes entre a música underground e o mainstream, elas quase que se dissolveram completamente. As divisões de gênero, a questão mainstream versus underground, elas se misturaram. E o paladar coletivo para música, eu acho que se tornou até mais abrangente, muito também graças às plataformas de streaming, a conveniência que é você ouvir playlists ou a acessibilidade à música. Se o público ele consegue captar essa ideia tão bem, o que a gente pode falar de outros artistas que acabaram vendo no Kevin Parker uma oportunidade de abranger os seus horizontes sonoros? E aí a gente pega os artistas que o Kevin Parker colaborou nessa última década: Kendrick Lamar, Kanye West, SZA, Mark Ronson, Travis Scott, ele produziu Lady Gaga, ele produziu a Kali Uchis, mas eu acho que o ápice dessa junção e de reconhecimento de outro gênero, eu acho que quando você pega uma artista do quilate, do sucesso, da influência e da importância na música pop, na música atual, da Rihanna, e ela ficar tão admirada pelo som que o cara fez, e ela vai lá e pede pra ele se ela pode fazer um cover de uma música do último disco do Tame Impala, New Person, Same Old Mistakes, e o resultado ele fica absolutamente fiel à versão original, praticamente uma cópia, só adicionando ali os vocais da Rihanna, de tão
foda que ela achou a música, mas ajuda também no reconhecimento do Tame Impala em outros públicos. Ter uma música no disco da Rihanna, você acha que isso não faz com que uma banda exploda de audiência, ou pelo menos muitas pessoas que antes definitivamente não conheceriam a banda iriam conhecer agora? Depois de tudo isso, cenário já posto, já colocado criticamente, publicamente por outros artistas, a gente tem o ápice disso, que é a questão de alcançar acho que o topo dos maiores festivais ao redor do planeta. A gente teve ano passado Lollapalooza, Primavera Sound, Glastonbury e Coachella, sendo que Coachella eles foram headliners. Essa última década não teve nenhuma banda, literalmente nascida nessa década, que foi uma banda de rock, que foi headliner do Coachella. Todas ou eram bandas mais antigas ou que eram firmadas pelo menos na década anterior. Tame Impala conseguiu isso. Além de, tipo, falei aqui dos 4 grandes, praticamente, festivais do mundo, e eles tocando ali em, se não era headliner, segunda linha, assim, de grau de importância, abrindo pra banda que ia ser headliner, ao mesmo tempo que fazendo shows na O2 Arena, no super lotado, em vários outros locais inacreditáveis, tocando nos maiores festivais do mundo. Kevin Parker preparadíssimo para The Slow Rush, com expectativas lá no alto. Como Currents, ele vai ser, eu acho que um divisor de águas para o Tame Impala, uma aclamação maior ainda, e justamente essa coroação aqui desses grandes festivais, principalmente o Coachella sendo o maior festival do mundo, eu acho que só tem a provar que realmente, óbvio que tem outras bandas que foram muito influentes nessa década, que fizeram muita coisa boa, mas o Tame Impala realmente, ele a cada disco e a cada produção fora do Kevin Parker, do Tame Impala, parece que ele tem acrescentado coisas não só ao cenário do rock, mas ao cenário da música em si. Você vê músicas do Astroworld, do Travis Scott, e tem elementos de música psicodélica e de um jeito que parece old school, mas é muito novo, porque o Kevin Parker ele sempre tá dando essa cara modernizada pras coisas, e isso em outros artistas também. E o Tame Impala, ele é o futuro. E é isso, falei demais absolutamente nesse programa, mas porque, cara, uma baita numa preparação. Se você não conhece o Tame Impala ainda, ou você quer ficar na expectativa pelo esse novo álbum, The Slow Rush. Então, se você curtiu esse programa, comenta, compartilha com todo mundo aí. Fica ligado que provavelmente amanhã vai estar saindo o review do Slow Rush aqui no canal, tá? Então foi isso, esse foi outro programinha. Aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui.